O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois estás comigo. Nesta segunda-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, ao cantarmos esse refrão, somos convocados, nem mesmo convidados, a olhar para a história que Daniel nos apresenta no seu relato, na sua profecia, e que nos apresenta uma chave, uma oportunidade de contemplarmos dois inocentes e um culpado. E entre essas cenas, nós temos os acusadores. Me perdoem, mas tentarei ser bem didático, para que nós possamos compreender o que significa passar pelo vale tenebroso e, mesmo que cercados pelo mal, sabermos que estamos com o Senhor, que conosco caminha e não nos desampara. A primeira inocente é Susana, que é acusada por dois velhos sem vergonhas. E que, a princípio, por causa de seus desejos, que não eram adequados, quase a levam à morte. Ela é acusada, porém é inocente. O seu testemunho não vale. Aqueles mesmos que eram os juízes também eram
seus acusadores. A angústia e a realidade dessa mulher é de total abandono. E todos a acusam. Todos para ela apontam seus dedos. E praticamente fora condenada à morte. Entretanto, como é próprio daqueles que se valem de pequenos trechos descontextualizados, criam uma narrativa falaciosa, falsa, mentirosa, para acusar aquela que simplesmente não cedeu aos seus caprichos. Porém, essa inocente que fora acusada injustamente tem um advogado. Tem aquele que, no seu vale tenebroso, não a abandona, porque com ela está. Porque a própria Escritura diz que o inocente, ao gritar a Deus, é escutado. Daniel, jovem, reúne novamente o povo que a acusa e que assiste o circo armado, inclusive aqueles que provavelmente gostariam também de ver mais fogo e mais sangue, mais intrigas para que o sofrimento fosse aguçado. Meus irmãos, é importante termos atenção, se não nos observarmos bem, se não tivermos muita atenção, nós entraremos e nós corremos sempre o risco de cair naquele desejo mau e perverso de ver o sofrimento de outro se aguçar. Acredito que a irmã Franciele sabe muito bem o que é isso. Nós temos uma tendência a ver isso. A prova disso é que uma mentira, ela se espalha com tanta facilidade, simplesmente porque, de algum modo, também há dentro de nós uma certa perversidade. Porém, Daniel entra nas entrelinhas da história, aonde a mentira não consegue subsistir, aonde a falsidade, a maldade, a injustiça têm os seus alicerces destruídos, para que a inocência seja escancarada, para que a inocência apareça. Susana é defendida com uma pergunta simples: em qual lugar, debaixo de qual árvore estavam? É um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença. E os dois velhos, carcomidos pelo seu mau desejo, encarquilhados na sua mentira, alicerçados na sua maledicência, escondidos na sua pseudo e valiosa pseudo-autoridade, na sua suposta capacidade de defender os direitos, os bons costumes, como muitos de nosso tempo, não sabem responder com veracidade, porque a sua fala, a fala deles, estava alicerçada na mentira. Um diz que é uma árvore aonde encontrou esses dois, Susana e o amante. O outro diz em outra árvore completamente diferente. Para termos a ideia, seria como se um dissesse:
que os dois foram pegos debaixo de um abacateiro e o outro dissesse que foram encontrados, pegos em flagrante, debaixo de uma jabuticabeira. Nada a ver. E aí está a mentira. Essa é a saga de um inocente. Vemos uma outra imagem de uma mulher que é sim pega em adultério. Porém, os seus compatriotas, aqueles que a levam até Jesus, desejam ver a sua morte, com aquele mesmo requinte de ver o circo pegar fogo, como diz o ditado. E a pergunta de Jesus é simples. Aliás, nem é uma pergunta, me perdoem, é uma fala. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque inocente mesmo, na cena do Evangelho de São João, só existe o próprio Senhor, que também está sendo perseguido. E estão tentando armar para colocá-lo na cruz, para destruir a sua reputação, para destruir os alicerces de sua conduta reconhecida e ilibada. Esse é o desejo de quem mente. Esse é o desejo de quem maldiz. Esse é o desejo daqueles que, por uma pseudo-fidelidade à fé e à tradição, são capazes de fazer o mal. E nenhum deles tem a coragem de atirar a pedra, porque o único justo, definitivamente, é o Senhor. Essa é a dinâmica do que nós vivemos dentro dos nossos confessionários. O único inocente é o Senhor. E ainda que nós tenhamos falhas e erros, Ele nos acolhe para nos apontar um novo caminho. Cabe a nós ajustarmos aquilo que carregamos dentro de nós e que, como aqueles dois velhos encarquilhados na sua mentira, ou como estes que pseudos defensores da fé e da tradição, na verdade querem destruir aquele que é a vida, para que ele não seja reconhecido. E se para isso for preciso maltratar uma vida humana, que assim se faça. Nós fazemos no nosso sacramento da reconciliação um encontro de nós que não somos inocentes com aquele que é o mais perfeito, inocente e que pode tirar as pedras, mas ao contrário de tirar pedras, justamente porque está conosco, no vale mais tenebroso de nossa história, nos pega pela mão e deseja nos erguer, apontando o caminho. Não peques mais. E me perdoem, neste tempo quaresmal, nós precisamos aprender a fazer isso. Precisamos aprender a olhar para aquele que é o real inocente e confiar nele. E tão simplesmente, sermos capazes de discernir a verdade. Porque quando uma mentira é repetida várias vezes, ela pode parecer verdade, mas nunca será. E me perdoem, esta semana nós teremos o nosso podcast para falar da campanha da fraternidade que injustamente, infundadamente, com uma leitura extremamente desarticulada, a campanha que fazem contra a campanha da fraternidade é mentirosa. Basta entrar nas entrelinhas da história e dos relatos para vermos a mentira. Com perguntas simples, desmantelar todo o esquema. Mas o mais importante e fundamental é sabermos que inocente nenhum de nós é. Que, na verdade, aquele que é o próprio Senhor da vida nos apresenta uma nova história e um novo caminho. Um caminho de vida, marcado não pela mentira,
não pela maledicência, não pela propagação de falsas ideologias, sejam elas quais forem, mas o que conta fundamentalmente é contar com a graça dele para nos ajudar a sermos melhores, para que os nossos maus desejos, a nossa visão bem confusa e turva, mais do que eu que tenho 12 graus e meio. Quando marcada por paixões ou sentimentos inadequados, às vezes até para esconder aquilo que nós não conseguimos trabalhar muito bem, como, por exemplo, esses dois velhos sem vergonhas da leitura de Daniel, nós somos capazes de mudar o relato para chegar à nossa vontade. Contar com a graça para que neste vale tenebroso que todos nós passamos, podemos até ficar com medo, mas nunca tremer diante dele, porque conosco está o Senhor. Ele sempre está do lado do inocente. E, mesmo quando não somos inocentes, ele nos segura por sua mão e nos aponta um novo caminho. Resta saber se queremos caminhar segundo o norte que ele nos dá. Confiando no Senhor, apresentemos nossas preces.